de Deus. Eu peço para os irmãos que trouxeram as suas Bíblias a abrirem em Marcos, capítulo 4. Obrigado, Senhor. Os irmãos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra, junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que receberam a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tendo raiz em si mesmos, antes temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outra a 60, outra a 100, um por um. Amém. Amém, Jesus. Aqui, Jesus ele ensina aqueles que não têm conhecimento sobre as parábolas, porque quanto mais conhecimento, quanto mais palavras difíceis a gente joga sobre algo, menos as pessoas vão entender. E esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era que a palavra fosse semeada. Jesus é o semeador de cada um de nós. Basta nós termos fé e conseguirmos compreender que os ensinamentos de Jesus podem ser complexos. A palavra pode ser complexa, mas Ele fará entrar e Ele deixará essa palavra produzir. Se nós plantarmos essa palavra dentro de nós, Ele fará produzir não uma, não 100, mas não uma, não a 30, não a 60, mas há muitas pessoas que ouvem. Amém? Maravilhoso Deus eterno, Pai. Obrigado por essa bênção, por estar conosco. Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar na casa do Pai, os guardas estiveram
hoje o Senhor fala que a palavra dele tem sido espalhada por muitas nações. Mas quantos solos têm ouvido? Quantos solos têm semeado essa palavra do Senhor? Nós estamos sendo um solo fértil, um solo que semeia a palavra do Senhor, que está disposto a passar pelo calor, a passar pela perturbação das aves, a passar pelas pedras no meio do caminho, as pedras que virão pelo solo. Nós estamos dispostos a passar por tudo isso, dispostos a passar pela dificuldade, somente para espalhar a única e verdadeira palavra do Senhor. Porque há muitos solos, como diz a palavra, que não suportam, seja pela ganância do mundo, seja por somente não quererem enfrentar a dificuldade que é ser o solo fértil. Então eu quero deixar essa pergunta, meus irmãos: qual solo nós estamos sendo? Nós estamos realmente querendo ser o solo fértil para semear a palavra do Senhor? Porque não é uma tarefa fácil. Subir num altar, ou até mesmo na escola,
solo não tá bom, a gente cuida dele. A gente coloca um pouco mais de água, a gente coloca um pouco mais de nutriente. E o Senhor, Ele cuida dos solos férteis dele. Porque nem sempre é fácil. Então, às vezes, a dificuldade com aquelas pedrinhas no meio do caminho, vem o semeador e fala, não, na minha semente não, no meu solo não. E Ele faz isso com a gente. Em meio às dificuldades, em meio aos medos, Ele fala, no meu filho não, nesse meu solo não. O Senhor vem cuidando, porque Ele é um pai, Ele é um médico, Ele é tudo que a gente precisa. Independente dos momentos, das dificuldades, é Ele que vai estar lá, para que a gente possa continuar espalhando a palavra do Senhor. Mesmo não sendo uma atividade fácil, mesmo não sendo algo simples de se fazer, é Ele que vai cuidar para que continue sendo feito, para que a obra dele continue sendo feita. Então que a gente possa continuar adorando o Senhor, continuar falando, Senhor, eu quero ser um solo fértil, para que a sua palavra, sobretudo, seja espalhada, Senhor. Então os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, tenham a oportunidade de vir à frente. Senhor eterno, aleluia. Glória. E procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. E se chamar a petição e não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e ver que tudo isso não existe mais, o que fazer? Só que ele chegou hoje aqui pra dizer, ó, mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo,
aqui nessa manhã, Ele está dizendo: eu estou sarando a sua terra. A sua semente vai ser plantada em terra boa. Oh, glória! Olha para quem está do seu lado e fala: mas Ele está vindo aí. Com voz de profeta, fala para Ele está vindo aí. E quando Ele chega, não é Satanás do trono do inferno que possa ter poder sobre a sua vida. Olha para Ele e diz: mas Ele está vindo aí para ver se o teu caso está perdido. Ele está vindo aí, pastor Laércio. Ele está vindo de... mas Ele vem aí. Ele vem fazer o quê? Ele faz o que ninguém faz de você. Pois Ele tem poder. Ele faz, Ele te faz ser. Está se sentindo sozinho? Ele é o seu avião. E o que Jesus já está falando? E fala só. Foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tua filha já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Você entende isso para Ele? Quando Ele vem a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Diga aí, além da medicina, diga isso. Ele vai além da medicina. Quando não estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Ele está aqui, Ele ainda tem a solução. Oh, glória, aleluia. Ele ainda tem a solução. Ele vem além de tudo. Além da medicina, além do que o homem pode falar. Ele vai além de tudo, porque Ele é tudo. Então que nós possamos continuar sendo um solo fértil, para que a palavra dele e somente dele seja produzida. Não só para nós, mas aqueles que hão de vir e hão de chegar. Em nome de Jesus. E nas suas mãos para estarmos orando pelos dízimos e pelas ofertas. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, Pai, de vir adorando o Senhor. Senhor, que o Senhor possa vir para abençoar essa série, para que a tua obra, Senhor. Abençoe cada um, Pai, Senhor, abençoe, Pai, que eles também não irão preocupar, pois tu não sabes o que passa na minha casa, não me recordas o que passa. Abençoe, Pai, seus filhos, ganhando o Senhor. Abençoe eles que estão aqui, aqueles que não estão, Pai, porque o Senhor sabe o meu coração. Pai, continue cuidando, Pai. Abençoe, Pai, para cada um de adoração, Pai. Que nós sejamos do teu Pai.
Jesus. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos ao Senhor por essa presença maravilhosa, onde Ele fala conosco através dos louvores e vai continuar falando através da sua poderosa palavra. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, e vamos ler alguns versículos deste capítulo. 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Pegar para que todos encontrem, para que nós possamos ler junto da palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e verso de número 2. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que oferecia sacrifício, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Para encerrar, versículo de número 18. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana se levantou, seguiu seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais tristeza. Somente até aqui pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Nessa história, nós podemos ver que Deus, Ele responde não apenas, presbítero Arnaldo, oração, mas também posicionamento. Repita comigo: Deus não responde apenas oração, mas também posicionamento. Essa palavra destaca 3 personagens, e o Senhor quer falar conosco através destes 3 personagens. Repita comigo: Eucana, Penina e Ana. 3 personagens, porém, cada uma, irmã Miriam, com a sua característica, cada um com seus pontos. E Deus quer falar conosco através destes pontos, destes personagens. A história se inicia, pastor Elias, falando de um homem. E este homem, Macarol, tinha 2 esposas, Penina e Ana. Só que ambas eram uma diferente da outra. Penina era fértil, tinha filhos, porém Ana não tinha, era estéril. Deus não havia concebido a ela um filho ou uma filha. A história se inicia assim: um homem chamado Eucana tinha duas esposas. Penina era fértil, gerou filhos para ele, só que Ana era estéril. Vemos que uma é diferente da outra. E com isso, Ana sofria muito. Porque a pergunta aqui não quer calar. Mulher que é mulher, ela quer ser o quê? Mãe. Sim ou não? As mulheres que estão aqui, sim ou não? Sim. Mulher que é mulher, ela quer ser mãe. Aí pense comigo.
uma mulher está casada e não consegue gerar filhos. Naquele tempo era vergonha. A mulher andava de cabeça baixa, Lucas. Era taxada como chacota. Essa aí é estéril. Essa aí vai ficar de cabeça baixa pro resto da vida. Essa era a Ana. E Penina era fértil, tinha filhos. Porém, era uma mulher totalmente invejosa. Era uma mulher totalmente provocadora. Era uma cobra. Vamos trazer para nossa linguagem de hoje, meu avô. É, dá risada, mas é verdade. Era uma cobra. Tanto é que Penina, no hebraico, quer dizer coral. E coral é uma cobra. Pensa você, não podendo gerar, Michele, e aí chega alguém e fala: eu tenho filho e tu não tem. Eu posso andar de cabeça erguida, Vanessa, e você não pode. Naquele tempo, cada família normalmente tinha mais de 2 esposas, o homem, como no caso de Eucana, e cada esposa tinha uma serva ou uma parteira. Nessa família era apenas uma parteira, apenas uma serva, porque apenas uma podia gerar. A palavra não é nada com o Gabriel, mas eu penso comigo, Pelinho, eu tenho uma serva, tu não tem. Eu tenho uma parteira para poder parir, tu não tem. Provocava a Ana de tudo quanto é jeito, irmã Michele. Porém, mesmo Ana não tendo nada, Penina tinha inveja dela. Meu Deus. Por quê? Porque a palavra relata que todo ano, repita comigo, todo ano, Eucana pegava sua família e subia a Siló para prestar sacrifício ao Senhor. Subia ao templo para adorar ao Senhor. Chegava lá, ele dava porções para Penina, seus filhos. Só que chegava na parte de Ana, dava porção dobrada. Aleluia. Dava porção dobrada, por quê? Olha, não pode gerar nada. Está dando porção dobrada por quê? Porque Eucana ama mais a Ana. Então eu vou dar a porção dobrada aqui. Essa é quem é Penina, invejosa, é cobra. Vai fazer de tudo para te ver no chão presbiterial. Vai fazer de tudo para vir você na lama. Vai fazer de tudo para fazer com que você fique de cabeça baixa. Só que por outro lado tem Ana. Ana no hebraico é Haná, que significa graciosa. Aleluia. Ana no hebraico significa graciosa, ou melhor, para ser mais exato, mulher cheia de graça. Olha que virtude desse nome, Haná, graciosa. Vitor, mas ela está de cabeça baixa, mas ainda tem graça. Mas está passando vergonha, mas ainda está cheia de graça. Mas está passando pela aflição, mas está cheia de graça. Mas está passando pela tribulação, mas está cheia de graça. Oh, glória. Olha a pessoa que está do seu lado e fala para ele, fala para ela: pode passar pelo que acontecer, não importa o que seja, você ainda vai ter graça dentro de você. Oh, glória. Ainda vai ter graça. E vemos que Ana chega um determinado momento. Eu penso comigo, a palavra diz que todo ano ele subiu a Siló. Sim ou não? Então pensa comigo, pastor. Todo ano Ana orava: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. A pergunta que não quer calar: Ana queria ter um filho ou ser mãe? As mulheres que estão aqui, eu peço para que vocês me respondam. Ana queria ter um filho ou ser mãe? Ser mãe. Porque ter filho é uma coisa, ser mãe é outra. Quantas pessoas não têm filho, mas não cria? Quantas pessoas não têm filho, mas não cuida? Isso é ter filho, mas não é ser mãe. Ana queria ser mãe. Tanto é que quando ela teve um filho, ela entregou para o Senhor. O Senhor concedeu o meu pedido. Eu queria ser mãe, agora eu sou mãe. Então, Senhor, aqui está meu filho. Aleluia. Pensa comigo, todo ano, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Só que chega um determinado momento que ela muda a oração. Só que a oração de Ana, ela foi tão sincera, que a palavra relata que nem voz, João, saía dos seus lábios. Ele só se movia. Se movia e chorava.
Sabe quando tu está dentro do quarto? Aleluia. E você só chora, você não consegue orar. E você só chora pensando: Senhor, me ajuda. Senhor, está tudo tão difícil. Senhor, está tudo tão complicado. Só que essa é a intenção, o seu coração diz isso, porque na sua voz não consegue sair nada. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu atendo as suas lágrimas. Aleluia. Eu atendo as suas lágrimas. Ana só chorava, e a palavra que não saía voz, não saía volume. Veio o sacerdote Eli, olha para ela, vê que não sai voz, só se mexe os seus lábios, pastor. E ali ele diz: pare, essa parte do vinho. E Ana fala: eu não estou embriagada. Eu sou apenas uma mulher amargurada. Apenas sou uma mulher que necessita de um auxílio do Senhor. Aleluia. Apenas sou uma mulher que necessita de um abraço do Senhor. Glória a Deus. Apenas sou uma mulher que necessita que o Senhor me estenda as mãos. Apenas isso. E Eli, no seu versículo 17, ele diz: vai-te na paz do Senhor. Amém. E que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Glória a Deus. Irmão, Deus usa a boca do profeta, dizendo: vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Se lembra que Deus não responde apenas oração, mas também responde posicionamento? Depois que ele lança essa palavra, a palavra diz o quê? Que Ana, ela se levanta, come, e o seu rosto já não é mais de tristeza. É um posicionamento. Quantas vezes a gente não vê no culto, Deus fala conosco: ó, tu tá curado, mas Senhor, a enfermidade está aqui, tu sai com cara de derrota. E tu quer que a cura venha como? Tu vai orar. Senhor, mas a cura não está aqui, eu não estou vendo ela. É pelo olhar da fé. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2. A última frase deste versículo diz: e saiu vitorioso e para vencer. Mas espera aí, ele saiu para a batalha para vencer, para ser vitorioso? Não, ele saiu vitorioso e para vencer. Vitor, o que é isso? É o olho da fé. É você ser antes de ter. Oh, glória. Vitor, mas eu estou na peleja. Sim, isso vai ser sempre. Mas na peleja tu já é vitorioso. Oh, glória. Deus, uma graça de Deus aqui. Antes da peleja você ganhar ela pela força que não do teu braço, a força do Senhor, você já é vitorioso. Você já é vitoriosa. É posicionamento. É se levantar. Se lembra de Salmos capítulo de número 137? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos assentar e se levantar na Bíblia é outro contexto. Se levantar é outro contexto. Se lembra do filho pródigo? Eu levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. É posição. O anjo aparece para Elias e diz: levanta e come, porque muito grande será a sua caminhada. Pedro chega no templo, a porta formosa, e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. É posicionamento. Só que no Salmo 126 diz: aquele que leva a sua preciosa semente andando e chorando. Nos dois salmos tem choro, pastor. Qual que é o detalhe? Choro é inevitável. O choro vai ter. O choro é plausível. Só que é você que escolhe. Ou chora andando, ou chora sentado, ou mesmo chorando não vai parar de caminhar. Oh, glória! Ou mesmo chorando você não vai parar de caminhar. Aleluia! Ela ouve a voz do Senhor e o seu rosto já não é mais de tristeza. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração ele se alegra. E já diz a palavra do nosso pastor Laércio dizendo: o coração alegre é formoseia o rosto. Glória! Ah, que graça que eu estou sentindo aqui. O coração alegre é formoseia o rosto. Por isso que quando você olha para esse conquistador selado, você vê ele sorrir. Você vê ele com o rosto
rosto alegre. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz do Senhor ali no ouvido dele dizendo: fica em paz que eu estou cuidando de você. Fica em paz que eu estou no controle de tudo. Fica em paz que eu vou além da medicina. Eu sou aquele que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh, glória. Eucana, ela muda o seu rosto. Já não é mais de tristeza. Agora tem um outro personagem, pastor. Que é quem? Eucana. Eucana, em hebraico, isso aqui Deus falou muito comigo. Se chama, em hebraico quer dizer Deus se apossou, ou Deus criou. Eucana com Ana, ele fazia o seguinte. Repita comigo: conduzia, motivava e supria. E Ana não podia gerar nada, filhos, não podia gerar nada. Ana podia dar algo em troca para Eucana, sim ou não? Não. Mas mesmo assim, conduzia, motivava e supria. Lindo, me prova na Bíblia, vamos lá. Conduzia ela todo ano ao templo para adorar. Motivava ela. Nós lemos o versículo de número 8. Ana, por que tu choras? Por que você não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Motivava ela e supria todo ano a porção dobrada. Tem gente que já entendeu. Eucana, nesse contexto, sabe quem que é? É Jesus. Eu e você não podia dar nada para ele. Só que mesmo assim ele me amou e ele te amou. Por isso que ele entrou lá onde ninguém iria entrar. Por isso que ele entrou lá na sarjeta onde ninguém iria entrar. Por isso que ele entrou lá no lamaçal do pecado onde ninguém iria te estender a mão, onde ninguém iria te abraçar. Pastor, ninguém iria lá no centro de Macumba para poder te tirar de lá. Só que ele diz: eu sou aquele que te conduz, eu sou aquele que te motiva, eu sou aquele que te supre. E Deus está aqui nesta manhã, ele está dizendo: eu entrei lá onde ninguém iria entrar para te dizer que eu te amei primeiro. Já diz João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Esse é o nosso Jesus. Não foi a gente que amou ele, ele nos amou primeiro. Tem gente chorando, aleluia. Ele nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Ele chegou lá onde ninguém iria. Ele estendeu a mão a mim onde ninguém iria estender, para dizer: eu te amei primeiro. Mas Senhor, eu não posso te dar nada. O que eu posso te dar, Senhor? Eu não quero nada de você, eu só quero te estender a mão. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. A gente, o que a gente poderia oferecer para ele, Michele? Já diz uma letra que eu estou ouvindo muito essa semana: eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim ele me amou. Glória a Deus. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Mas mesmo assim ele me perdoou. Mesmo assim ele me salvou. Glória a Deus. Mesmo assim ele me agraciou. Vitor, o que é isso? É a graça. Aleluia. É a graça. É um favor imerecido que nós não merecemos, mas ele nos agraciou. Eucana conduzia, motivava e supria. Ana, depois que ora, depois que Deus fala com ela, ela toma uma posição. E depois de tomar uma posição, ela vai para casa. E aquela que não podia gerar, está passando mal. Aquela que não podia gerar, está com dor nas costas. Aquela que não podia gerar, a barriga está crescendo. E eu penso comigo, Penina, só olhando. Tomara que seja inverno. Ou, no caso da nossa irmã Vânia, que o Senhor fez um milagre na vida dela. Ela estéril não podia gerar e está lá o Isaac ali, ó. Coisa mais linda. Muito obrigada. Quando ela estava grávida, a pastora dizia gases. Eu penso comigo, Penina dizendo: tomara que seja gases. Tomara que seja inverno. Não vai estar grávida não. E a
vai só crescer, só crescer. Até que quando vê a bolsa história, oh glória. A mulher que não podia gerar, que andava de cabeça baixa, está de cabeça erguida. Aleluia. Se lembra que existia apenas uma parteira? A parteira de Penina provavelmente teve que fazer o parto de Ana, irmã Michele. Só que eu penso comigo, a parteira dizendo, irmã Kelly, Penina, vem me ajudar. O quê? Eu vou ajudar essa mulher. Vem me ajudar, eu preciso de ajuda. Vitor, eu não estou entendendo. Aquele que quiser por derrota vai ter que ver Deus agindo na sua vida. Vai ter que ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Vitor, isso é vingança? Não, isso é justiça divina. Isso é justiça de Deus. Penina, vem me ajudar. Eu preciso de água quente, Penina. Vem aqui me ajudar, vem. Vai, Penina, ajudar. Quem ela provocou durante muitos anos, quem ela cutucou durante muitos anos, teve que ir lá ajudar e provar do milagre de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nasce Samuel, o pedido a Deus. Ou eu pedi e o Senhor me entregou. Pedi, o Senhor me entregou. Samuel. E logo após dele desmamar, Ana leva ao templo e entrega ele para o Senhor, cumprindo o seu voto. Se lembra que Ana orava, Senhor me dá um filho, mas quando ela muda a sua oração, Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu entrego ele para o Senhor. E assim ela fez, e nasceu Samuel, o único tricotomista de Deus. Está vendo agora? Você aprendi a falar. Tricotomista de Deus. Foi profeta, juiz e sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que ungiu Saul, ungiu Davi, ungiu o homem segundo o coração de Deus. Aquele que viu Deus operar milagres e maravilhas. Aquele que viu que Deus não olha apenas para a estrutura, mas Ele olha para a intenção do coração. Amém, Jesus. Esse foi Samuel, Glória a Deus. que desde pequeno, antes que a lamparina se apagasse, Deus já estava falando com ele. Aleluia. E antes que a lamparina se apague, que Deus fale comigo e fale com você. Glória a Deus. Não se esqueça que Deus me chamou e te chamou, você já é vencedor. Glória a Deus. Graças Você é vencedor para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Você não é um derrotado para vencer, não. Você é um vencedor Amém, Jesus. para Glória a vencer. Deus. Vamos passar por luta? Vamos. Como sempre digo, conta é o que mais tem. Faz crianças assim, joga pro alto, que você pegar e você tem que pagar. Mas mesmo em meio à tribulação, à luta, você é cheio de graça. Aleluia. Glória a Deus. Você está cheio da graça do Senhor. Aleluia. E não se esqueça que da onde você estava, ninguém iria te pegar. Ninguém iria te estender as mãos. Irmã Vânia, me fala, você lá, alguém iria te estender as mãos? Pastor Liz, lá no Zinho de Macumba, alguém iria te estender as mãos? Pastor Laércio, lá no Zinho de Macumba, alguém iria te estender as mãos? Não iria. Só que o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa manhã, está dizendo, eu te estendi as mãos. Eu te abracei. Ô Michele, alguém iria lá em Piratininga para te estender as mãos? Ninguém iria. Só que o Senhor Jesus, Ele vai, aleluia, e Ele diz, eu vou fazer acontecer o que você nunca viu. Eu vou fazer acontecer o que você nunca viu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer, não há um homem nessa terra que possa dizer o contrário. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Glória. Eu não sei como você vê nessa manhã, mas a mensagem de Deus hoje para você é, Deus vai fazer. Consegue olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer para ele, Deus vai fazer? Agora olha no fundo do olho dele e diz, Deus vai fazer. Mas depende do teu posicionamento. Deus faz a promessa. Deus fala comigo
cabeça erguida. Aleluia. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. O Senhor vai atender meu pedido. O Senhor vai atender. Aleluia. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, faz tanto tempo que eu clamei, faz tanto tempo que eu chorei. E o Senhor, eu não ouço sua resposta, Senhor. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer na sua vida, mas depende do teu posicionamento. Coloca a mão no seu coração onde você está. Começa a orar aí. Começa a dizer: Senhor, que eu possa me posicionar, Senhor, diante de Ti. Senhor, que cada dia mais, meu Pai, eu possa. Começa a orar aí onde você está. Eu oro aqui. Maravilhoso, eterno Deus, Pai de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, estamos aqui, meu Pai, diante do Senhor nesta manhã. Senhor, sabendo, meu Pai, que o Senhor é aquele que faz o que faz, porque o Senhor é o que é. Meu Pai, há quanto tempo nós clamamos, há quanto tempo nós choramos. Meu Pai, há quanto tempo nós nos prostramos diante do Senhor. E o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que nos motiva, e o Senhor é aquele que nos conduz, meu Pai, a rumo às águas tranquilas. Meu Pai, o Senhor é aquele, meu Pai, que não desistiu de nós. O Senhor é aquele, meu Pai, que concedeu o filho a Ana. Meu Pai, abre, Senhor, todos meus milagres, Senhor. Tira, Senhor, toda infidelidade, Senhor, espiritual. Meu Pai, que nós possamos gerar frutos do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, atenda, Senhor, uma oração do teu povo. Atenda a oração da tua igreja, Jesus. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Meu Pai, orando, Senhor, porque ouvimos a tua palavra. Dizendo que o Senhor é aquele que atende não apenas a oração, mas também o posicionamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ti pela beleza da tua santidade, Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, o Senhor é aquele que vai fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez é assim com você. Às vezes sim, você chorou. E o Samuel que você tanto espera não chega. E não vem. Então você pergunta: Senhor, por que eu não consigo gerar? o que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Senhor, tenha misericórdia do meu filho, da tua filha. Eu sou meu filho. Talvez você entrou aqui estéril espiritualmente. E o Senhor está dizendo: eu vou abrir a sua madre. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas boas Parece que não é você. não vem. Então você não sabe o que fazer. Por quê? A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo. Olha a verdade. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele te conquistou. Ele te motiva e Ele te supre. Que não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Nós temos que acreditar nele. Nós temos que acreditar nele. Porque quando ninguém acreditou em nós, quando ninguém acreditava em Ana, ela acreditou no Deus Todo-Poderoso. Quando ninguém acreditava em Ana Lucas, ela olhou para si e falou: é de lá que vai vir o meu socorro. Aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra dizendo: pergunta para si mesmo o que está Deus. Que tantas coisas As coisas boas que eu te prometi, mas é do meu Deus, é da minha hora. não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não deixa você ver. Deus tem algo profundo contigo.
Pensei eu que meu Redentor vive. Pensei eu que o meu Redentor ele vive. Aleluia. A Penina da minha vida, a sua vida não vai entender o que Deus vai fazer. E não é para ela entender mesmo. Glória a Deus. Porque Penina é coisa da terra. É cobra, é coral. Só que nós que só queremos ser como Ana, somos cheios de graça. E aonde o Senhor, Ele te tirou, ninguém iria nos estender a mão. Então que nós possamos sair daqui nessa manhã, tendo a certeza que Ele é o único que iria nos resgatar. E detalhe, essa graça até hoje conosco. Tanto é que Ele te conduziu hoje aqui. Ele te motivou a levantar cedo no frio para vir. E Ele te supriu com a palavra dele, que é viva e eficaz. O que dizer dessa graça? O que dizer desse amor? O que dizer desse Jesus? Que mesmo nós não merecendo, nós não temos nada para dar para Ele, Ele nos amou. Aleluia. E Ele nos estendeu a mão. Fica tranquilo que eu vou te conduzir, eu vou te motivar e eu vou te suprir. Só que Ele deixa a novidade para nós. Ele deixa a senha. Qual que é? O posicionamento. Não adianta nada Deus, Jesus, nos conduzir, nos motivar, nos suprir e não haver posicionamento nosso. Ana teve um posicionamento e nasceu Samuel. Então que esse posicionamento possa estar dentro de mim e dentro de você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Já pega na mão da sua família em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é domingo, culto da família. E o Senhor é aquele que conduz a minha e a sua família. O Senhor é aquele que motiva a minha e a sua família. E o Senhor é aquele que supre a minha e a sua família. Então que o Senhor possa continuar sendo o centro das nossas vidas. Não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos louvar para Ti e agradecer por nome. Meu Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Reconhecer, meu Pai, que nada somos, que nada podemos fazer. Graças a graça que o Senhor, a graça que nos conduz, a graça que nos cativa, e a graça que nos supre. Sabendo que nós temos que descer o posicionamento de Ti. Sabendo que nós somos vitoriosos para vencer. Em nome de Jesus. Nós chega dessa oportunidade. Quando o Senhor é nossas vidas. Sabendo que mesmo em meio a situações, mesmo em meio a adversidade, nós estamos cheios da graça do Senhor. Nós estamos cheios da graça. Deus, que eu preciso é nosso. Minha senhora, eu vou lembrar de vossa pessoa. Meu Pai, estou brincando com a minha família vai ser tocada em nome do Senhor Jesus. E que vai sair, meu Pai, vitoriosamente e para vencer. Minha família, bênção do Senhor, me ensina a tratar. Minha família com o seu amor edifica Minha casa, para o seu louvor. Minha família é um presente. Então levanta a sua mão que eu vou profetizar. E a bênção se derrame até mil gerações da família e os seus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações da família e os seus filhos.
Para Segura sempre aí. seja louvado nosso Deus. Aprendemos que Deus ele não responde apenas orações, mas também posicionamento. Ana vivia de cabeça baixa, vivia triste. Só que depois que ela ouve a voz do Senhor, o coração se alegra, o coração alegra, formoseia o rosto. Então teve um posicionamento. Aprendemos que a penina sempre vai existir do nosso lado. A cobra sempre vai existir. Só que quando Deus fazer na minha vida e na sua vida, ela não vai entender. E ela vai ser obrigada a ver o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Muito obrigada, meu Senhor. Aprendemos que Eucana nesse contexto representa Jesus, a graça. Que Ele foi aonde ninguém iria. Ele me tirou, Ele te tirou, irmão Juliano, onde ninguém iria tirar nós. E Ele nos conduz, nos motiva e Ele nos supre. Glória a Deus. Em todos os sentidos. Muito obrigada. Ele te conduziu até aqui, Graças a te Deus. motivou para chegar Glória a aqui Deus. e te conduziu com a palavra dele. Amém, Jesus. E a pergunta aqui não quer calar depois de um culto glorioso como esse. Irmão João, hoje é contigo, meu irmão. Nossa, foi viajando. O Santo está viajando. O Santo está desfrutando, irmão. O Santo está desfrutando. Depois de um culto glorioso como esse, acaba aqui? Não! Tá fraco, né, irmão João? Tá fraco. Acaba aqui? Não! Continua onde, irmão João? Lá em casa! Lá em casa. Lá em casa! Lá em casa! Continua lá em casa! E esse amor. Lá em casa! Lá em casa! Continua lá em casa! E essa graça. Lá em casa! Lá em casa! Lá em casa! Continua lá em casa! Em nome do Senhor Jesus, Aleluia, Jesus. Glória. O culto continua lá em casa. Graças a E Deus. para nós, agora à tarde, vai continuar lá no Instituto 3R, lá no Estadiarial, onde o culto agora na hora do almoço, 3 horas tem outro culto, onde Deus vai continuar operando milagres e maravilhas sobre as nossas vidas e sobre aqueles que buscam a presença do Senhor Jesus. E a gente vê, irmãos, que a batalha é grande. Logo cedo eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu estou evangelizando, e ele diz: estão lutando contra a minha vida, É, Deus. estão querendo empurrar daquilo que eu conquistei, e aos de perto. Eu falei assim, mas glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque quanto mais vem contra nós, mais força a gente tem para lutar, porque eu já recebi a minha vitória. Eu não vou deixar que os oponentes venham querer me enfraquecer, venham querer me derrotar. Eu tenho que ser igual a Ana. Eu tenho que ser o quê? Forte. Estão contra mim, mas eu vou subir até Siló. Eu vou buscar a presença de Deus, porque Deus ele tem para derramar na minha vida, Ele tem força para depositar dentro de mim, dentro de você. É reagir contra a situação que quer ver o seu fracasso, a sua derrota. Ana ficou com um filho só? Não. Teve mais 7 filhos ainda, sabe por quê? Deus não dá uma porção, Ele dá uma porção recalcada, sacudida e transbordante na vida daqueles que buscam, que tem um compromisso com Ele. Ela pegou, ela colocou aonde? Ela colocou no altar de Deus. E quem coloca no altar de Deus, jamais, irmão, você vai ficar com uma coisinha só. Jamais. Deus vai multiplicar na sua vida, sendo ela espiritual, sendo física, sendo financeira. Deus vai reagir, porque Ele te chamou você para ser mais do que vencedor. E se você tomar posse e reagir, você vai ver os milagres de Deus, vai viver o milagre de Deus. Então foi o que eu disse para o menino: olha, toma posse da sua vitória, reage, continua batalhando, porque isso é um combustível para você ser mais forte, porque Deus tem algo maior na sua vida. E para Deus entregar esse algo maior, você tem que ser resistente, você tem que ser resiliente para poder suportar e dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Estão me empurrando, estão me batendo, estão judiando, mas o Senhor está comigo. E a vitória é certa em nome de Jesus. Jamais você vai ser derrotado. Jamais você vai ser vencido, porque Jesus já
tomou a tua vida e já te deu vitória em nome de Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Pode sorrir e dizer, Senhor, obrigado por isso, Pai. É maravilha de Deus, irmãos. É adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Tão gostoso, tão maravilhoso. Que nem ontem nós fomos lá na cidade de Fernão, o pastor Júnior foi pregar lá e convidou, eu falei, vamos lá também. E quando eu chego lá, tem vários irmãos de Bauru, falou, eu vim adorar. Eu falei, glória, aqui também adorar, de maravilha. Nós rodamos aí praticamente 65, 70 quilômetros para chegar lá, tão gostoso, adorando o Senhor. E hoje a gente vê que não tem mais essa disponibilidade de se unir à igreja de Cristo e adorar. Eu lembro que na minha conversão, em 94, da minha esposa também, nós saímos daqui para ir lá em Bariri adorar a Deus junto com os irmãos. Era aquela alegria, era aquela comunhão, e você voltava cheio da glória do Senhor. Você falava assim, eu quero que tenha outros encontros desse, porque foi maravilhoso, foi abençoado, Jesus esteve presente. Ninguém falava assim, eu sou pastor, não, nós somos adoradores de Cristo. Glória a Deus. O povo de Deus está muito dividido, tem que se unir mais. É verdade, meu Deus. Tem que reconhecer que não tem placa, porque Jesus é único, e nós somos o único também de Jesus, nós somos exclusivos de Jesus. Amém? E assim a igreja do Senhor vai progredindo a cada dia mais, ela vai prosperando, ela vai granjeando mais almas. Glória a Deus. É como a nossa irmã Rafa, como se vai produzindo, 60, 100, vai multiplicando. Porque a semente sempre vai cair numa boa terra. E se a terra não estiver boa, tem que arar essa terra para que essa semente venha cair, venha produzir em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, o pão de mel, uma bênção nas vendas do pão de mel, como sempre, em nome do Senhor Jesus. E foram feitos 5 cestas. Ontem a irmã Maria, ela disse, ô pastor, aqui é a irmã Maria. Eu falei, irmã Maria, eu sei que é a senhora, irmã Maria. Ela toda vez que ela falou, pastor, é a irmã Maria. Amém, irmã Maria, glória a Deus. Eu estou avisando, pastor, que eu precisei viajar aqui, correndo aqui para a cidade de Arealva aqui, mas a minha cesta já está reservada. Eu já falei para a irmã Maria, separa para mim que terça-feira eu pego. Eu falei, então tá bom, irmã Maria, está reservado. Aí mandei um áudio para ela, tudo, daqui a pouco, não vai esquecer da minha cesta, sexta-feira eu pego. Meu glória. Amém? Então foram feitos 5 cestas, irmãos. 5 cestas. Tem mais uma reservada ali. Da irmã Celinha, agora faltam 3. Tem 3 cestas ainda. Eita, glória! A irmã Conceição está pegando mais uma cesta. Falta ainda 2 cestas, né? Para o término. E a gente vê que nessas cestas, irmãos, ó, mais uma, né? Falta mais uma só, hein? Mais uma. Olha, nós vamos ter aqui, né? A venda dessas cestas é para comprar o data show. Depois tem que acompanhar a câmera. Depois tem que acompanhar o tablet. Tem a tela. Então vai ser mais de R$2.000. Então isso aí é para ajudar. É verdade. Né? Porque aí vai ficar mais fácil dos irmãos poder acompanhar os hinos aqui pelo Data Show também. E para nós que vamos estar lendo a Bíblia aqui também, vamos ter o painel ali. O painel também vai poder ter a leitura da Bíblia no painel. Então, isso é para o quê? É para a glória do nome do Senhor Jesus, para que a casa do Senhor tenha esses benefícios para o uso de cada um dos irmãos. Os irmãos estão aqui, estão bem amparados, né? Tem aqui uma cadeira confortável para sentar. No calor, se precisar, tem 3 ar-condicionados aqui na sala das crianças também. São 4 ar de 60.000 BTUs para deixar bem geladinho, fresquinho. E tudo isso com o quê? Com a venda dos produtos aos irmãos que são os dizimistas ofertantes. Então a casa do Senhor, ela está sendo bem cuidada. E os demais que o nosso telefone toca, irmãos, é pessoas que precisam de cesta, é pessoas que precisam de leite, é pessoas que precisam de bolacha, é pessoas que precisam de remédio, precisam de pagar uma água, uma luz. E nós falamos não alguma vez? Não. Ainda que o caixa está raspando, mas passa o cartão de crédito. Passa o cartão de crédito, vai lá e compra. Mês que vem paga.
É assim que Deus tem feito. Graças a Deus. Porque quando nós chegamos até o Senhor Jesus, Ele nos abraçou. Ele segurou pelas nossas mãos, como segurou na mão de Ana, que deu vitória. E assim é na sua vida também, na minha vida. Muito obrigada. Então hoje, essas sextas, é para que essas vidas possam ser assistidas também. E a casa do Senhor a cada dia, bonita, para poder receber os escolhidos de Deus. O almoço na casa de recuperação, né? Tem o almoço também, a nossa irmã Jaline está lá, o Davi também está lá, o nosso irmão Emerson, já está tudo preparado lá, para que quando nós chegarmos lá para adorar, né, vai lá ter um culto agora na hora do almoço, vai ter um almoço abençoado, depois tem outro culto à tarde, depois tem outro café, tudo patrocinado os irmãos que trabalham fortemente nessa obra e não têm desistido. Glória a Deus por isso. Ainda falta uma sexta. Glória a Deus por isso, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Ô, glória! Amém, irmão? Estenda as mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Terça-feira temos o culto de ensinamento da palavra do Senhor, né? Nosso irmão Pedro vai estar trazendo ensinamento na terça-feira. E na quarta-feira, culto de oração, às 8 horas da noite. Nós estaremos aqui se não houver o arrebatamento da igreja. Mas se houver arrebatamento, nós encontraremos a glória com o Senhor Jesus. Amém? E vocês podem desfrutar desses pão de mel que são deliciosos. São 30 pão de mel, irmão. Deus dá um por dia. Mas você não vai ficar só para você. Você vai dividir com certeza. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanhe.